Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês de algo que desde a palavra de abertura está no meu coração. A dificuldade que nós estamos enfrentando de nos relacionar com o nosso semelhante. O desafio que estamos tendo para manter relacionamentos longos, sadios, salutares. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês, pois um dos grandes alertas bíblicos dos últimos tempos seria o esfriamento do amor. Eu quero conversar com vocês rapidinho de algumas coisas que eu acho que vale a pena. Esse culto é mais curtinho, no outro eu vou poder falar um pouquinho mais. Mas coloca para mim, o nosso computador está meio lerdinho, mas vamos lá. Mateus 24:12. Mateus, capítulo 24, verso 12. Depois vamos a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você pode ler, por favor? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Dois lugares sempre foram tidos como detentores do amor: a família e a igreja. São dois lugares que sempre nós esperamos encontrar com muita facilidade o amor. Mas a Bíblia nos faz um alerta de que na multiplicação da iniquidade, certo? O amor, ele se esfriaria, ele iria embora. Mas para que o amor vá embora, uma coisa precisa crescer, segundo o texto bíblico: a iniquidade. É o crescimento da iniquidade, certo? Que faz com que o amor esfrie. Ou seja, às vezes a gente se depara com algumas palavras que não são rotineiras, que não são comuns, nossa, e passamos despercebido, mas provavelmente se eu perguntasse ao pé da letra para a maioria de vocês o significado de iniquidade, talvez muitas pessoas não conseguissem responder. Mas a Bíblia diz que é a multiplicação da iniquidade que compromete o amor das pessoas. Se eu não sei o que é iniquidade, eu fico desprotegido, até para que eu me defenda dessa tal iniquidade, que sequer muitas vezes eu sei o que significa. Então eu peguei aqui de uma forma simples. Iniquidade, na verdade, é o desrespeito e negação às leis e mandamentos de Deus. Quando eu desrespeito ou eu nego as leis e os mandamentos de Deus, é só uma questão de tempo até o amor pelo meu semelhante, ele se retire da minha vida. Isso é bíblico. Por que é que nós vemos hoje tantos filhos que não amam seus pais, porque tratam seus pais com tanta frieza? Por que é que nós vemos as pessoas tão frias com a dor das outras? Por causa do crescimento da iniquidade, o desrespeito ou a negação dos valores, dos mandamentos de Deus. E quando isso acontece, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2,
2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Coloca, por favor. Isso. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Nós vamos até o 5. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Preste atenção, à medida em que as pessoas vão se distanciando de Deus, desrespeitando a Deus, negando a Deus, inevitavelmente os dias vão ficando mais difíceis. Lembra a abertura de Paulo escrevendo a Timóteo? Que viriam tempos difíceis para se manter em casamento, difícil para estabelecer negócios, difícil para manter amizades, difícil para criar filhos. São tempos difíceis, porque se os homens deixaram de se orientar pelo que Deus determinou, eles vão se orientar pelo quê? Por si mesmo. Então a Bíblia diz que nós vamos nos deparar com pessoas amantes de si mesmas, onde os valores e os princípios de Deus já não são relevantes para elas. Não interessa quem essa pessoa seja, não interessa se ela é mais velha. Para que respeitar os mais velhos? Para que respeitar os direitos dos outros? Quando os valores de Deus vão embora, algum valor vai ter que substituir esses valores. E aí, Paulo também escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 25, nos deixa um alerta bem interessante. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É lógico. Olha o que o texto está dizendo. Os homens amantes de si mesmos pegam as verdades de Deus, certo? E a transformam em mentiras, em comportamentos e valores que têm o propósito de servir a si mesmo. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela não pode ser mais ultrapassada apenas por aquele que nega. Ela precisa ser ultrapassada ou rejeitada, certo? Por todos. Então o pecado ele se torna tão entranhado na vida de determinadas pessoas que elas não se contentam mais apenas em pecar. Elas se sentem incomodadas com todos aqueles que não têm a mesma prática que elas. Então esse tem sido um grande desafio. A Bíblia nos alertando que no esfriamento do amor, pelo aumento da negação, certo? A negação se tornou a tal ponto que a Bíblia se tornou um livro extremamente desconfortável para algumas pessoas, a ponto dessas pessoas desejarem remover da Bíblia textos cujos quais elas não querem cumprir. Mas beleza, está tudo certo. Elas não querem cumprir, mas não apenas não querem cumprir, elas não querem que ninguém cumpra. Então você vê que o amor esfria, porque a negação e o desrespeito às coisas de Deus aumentam. O homem começa a ser mais amante de si mesmo,
vimos todos os adjetivos colocados sobre eles, mas faço questão de ler novamente. Os homens amantes de si mesmo tornam-se avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos, certo, dos deleites do que amigos de Deus. Preste atenção. Esse é o perfil que a Bíblia diz que nós vamos encontrar nas pessoas cujas quais a iniquidade se multiplicou.